Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está se conectando ainda. Vou aproveitar esses minutinhos iniciais para me apresentar e passar muito rapidamente aqui a agenda prevista do dia de hoje. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Essa é mais uma edição da nossa série de acesso a mercados. Hoje o nosso foco é o mercado da Rússia de dispositivos médicos. A gente, ao longo da manhã, vai apresentar para vocês aqui informações relevantes sobre esse mercado. Estamos contando com a participação hoje do embaixador Rodrigo Baena, embaixador aí do Brasil em Moscou, e logo mais também a nossa colega Camila Moreira, chefe do setor de promoção comercial da embaixada, também vai apresentar informações para vocês sobre o mercado. Seguindo a nossa agenda, a gente vai contar também com a participação do escritório da Apex Brasil em Moscou, para tratar aí dos serviços de apoio empresarial brasileiro localmente na Rússia, região da Eurásia. E a gente finaliza o nosso seminário hoje pela manhã com a participação aí do nosso colega Passarini, falando sobre regulatório e registro de dispositivos médicos aí no país. Então, sem mais delongas, por favor, embaixador, fique à vontade. Muito obrigado pela presença, é sempre um prazer contar com a participação de vocês. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria parabenizar a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, a ABIMO, pela essa iniciativa tão importante. Já fizemos esse mesmo tipo de exercício há um ano passado, e nós estamos nos preparando para participar da Dental Expo, que é já agora no mês que vem, no final do mês que vem. E também meus cumprimentos aos representantes das empresas de dispositivos médicos que participam desse webinar e que, mais uma vez, reafirma a nossa disponibilidade aqui da nossa Embaixada do Brasil na Federação da Rússia, na área de promoção comercial, para prestar todo o apoio possível, todo o apoio institucional possível. Como vocês sabem, a Rússia é um país que enfrenta atualmente desafios especiais e, claro, isso leva a maior complexidade para o setor produtivo e para os exportadores e importadores também. Mas, ao mesmo tempo, esses desafios, essa circunstância que estamos vivendo, levam também a oportunidades, nos trazem oportunidades para os exportadores de países classificados aqui na Rússia como países amigos, que é dois tipos de classificação aqui. Os países que adotam sanções contra a Rússia, que são os países da Europa, em geral, e Estados Unidos, Japão e alguns outros, e os países que não adotam sanções, como o Brasil. Como sabe, o Brasil só adota sanções determinadas pelas Nações Unidas, e então acho que há oportunidades para nós que somos classificados como países amigos. É claro que esse regime de sanções impõe alguns constrangimentos para logísticos, financeiros, mas queria chamar a atenção que o tipo de assunto que tratamos aqui, o tipo de produto que nós tratamos aqui, estão excluídos desse regime de sanções. Então, isso é para deixar vocês mais à vontade, mais tranquilos em relação a eventuais sanções secundárias, que não se aplicaria, portanto, ao setor de dispositivos médicos. E também queria chamar a atenção para o fato de que alguns fornecedores tradicionais do mercado russo, contra das sanções, saíram daqui do mercado russo. E isso abriu, certamente, espaços para a nossa atuação, e as autoridades russas têm buscado suprir essa lacuna, tanto com o aumento da produção local, quanto com a importação dos chamados, como eu mencionei, dos chamados países amigos. Daqui a pouco a Camila vai explorar de maneira mais detida esse assunto e vai transmitir mais informações para o mercado, sobre o mercado russo. Mas, de todo modo, queria agradecer o interesse de todos, a atenção de todos,
desejar um excelente webinar e, novamente, me pôr à disposição, bem como toda a embaixada, o setor nosso comercial também, à disposição dos participantes. Muito obrigado. Nós que agradecemos, embaixador. Sempre bom ouvir de vocês que estão aí no mercado localmente. Para as nossas empresas associadas vai ser muito importante esse insight. E te agradeço novamente pela presença. Obrigado. Pessoal, dando início de fato às apresentações e depois da ilustre presença aqui do nosso embaixador e das palavras iniciais, a gente vai começar, como eu comentei, passando informações aqui sobre o mercado, mas antes, só lembrar que esse webinar faz parte de uma série, né, da BIMO aqui de acesso a mercados. Nossa realização de eventos segue nosso calendário de eventos e feiras internacionais. Então, para ainda este ano e no próximo, acompanhando aí a nossa presença nesses eventos, a gente ainda vai realizar outros webinars, contando aí com a presença também de autoridades locais e de apoio empresarial, para dar esse apoio e preparação para que vocês participem desses eventos aqui, as iniciativas da BIMO, que sejam mais preparados, né? Então, no próximo mês, como o embaixador comentou, nós vamos participar da Feira da Intel Expo em Moscou, e por isso da participação e a realização desse webinar. No mês seguinte, em outubro, nós vamos estar na África do Sul, participando da Africa Health, uma feira dedicada ao setor de médico hospitalar, e logo na sequência, realizando uma missão comercial em Angola, dedicada a todos os setores. Então, a gente também, assim como estamos fazendo hoje, vamos realizar webinars dedicados a esses mercados. Em novembro, a gente termina nosso ano e nosso calendário de eventos com a nossa participação na Médica Düsseldorf, então a gente também vai preparar aí um webinar voltado ao mercado europeu, focado na Alemanha. E aí, no começo do próximo ano, a gente já tem as nossas participações às feiras de Dubai, que são a Arab Health, a EDC e MedLab, dedicadas aí aos segmentos de laboratório, odontologia e médico hospitalar. Então, também vamos preparar um conteúdo aí para vocês referente ao mercado do Oriente Médio, orientado aí aos Emirados Árabes Unidos. E encerramos nosso calendário aí de eventos com a nossa participação na IDS, né, na Alemanha, em março do próximo ano. Mas a gente segue aí com a nossa agenda de webinars, explorando os outros mercados aí que a gente tem de prioridade para o nosso projeto de exportação, o BHD, o Brazilian Health Devices. Então, como de costume, sempre que confirmados essas ações e esses webinars, a gente vai divulgando para vocês. A gente vai liberar todas as apresentações assim que terminar o webinar, junto com a gravação. Então, fiquem tranquilos, a gente vai compartilhar todo esse conteúdo para vocês. As sessões de perguntas ficam para o final. Aqui na agenda a gente pode só repassar aqui para vocês o que a gente vai ter de conteúdo para hoje. Logo aqui no meio da nossa agenda também vou abrir uma sessão de perguntas logo depois da apresentação do SEICOM, então dá a oportunidade para vocês adiantarem algumas perguntas, mas fiquem à vontade para usar o chat durante a fala dos nossos parceiros aqui. Bem, para a minha apresentação aqui da Abimo, eu queria só destacar algumas informações sobre o mercado, informações relevantes aqui que a gente levantou sobre a Rússia. Bem, atualmente o país é a 11ª economia mundial, sendo aí uma primeira economia líder no mercado da Eurásia, na região da Eurásia, que são aqueles países que dividem território entre Europa e Ásia. Hoje é o maior país em extensão territorial, sendo um país com a 9ª maior população, então é um mercado bastante extenso e de oportunidade para o nosso setor. A Rússia é o principal importador de dispositivos médicos nessa região, então, no comparativo aí com outros países vizinhos, a Rússia tem um volume de importação muito maior de dispositivos médicos, o que mostra aí o potencial desse mercado. E, corroborando aí com o que o embaixador comentou, a oportunidade para o aumento da exportação brasileira, então, o aumento da participação do Brasil nesse mercado da Rússia, uma vez que houve aí uma evasão de fornecedores europeus e americanos, dada a conjuntura aí da guerra com a Ucrânia. Então, em questões de dados, o que a gente pode compartilhar com vocês, e aqui é importante frisar
que desde 2022 a gente não tem dados abertos aí divulgados pelo governo russo sobre a balança comercial. Então, as estimativas que a gente traz são aquelas que são indicadas pelas aduanas exportadoras ou importadoras da Rússia. A estimativa que temos de importação no ano de 2023 de dispositivos médicos pela Rússia foi de 11,22 bilhões. Na época, ainda em 2021, quando os dados eram divulgados, os principais parceiros russos eram Alemanha, China, Estados Unidos, Itália e Japão. Certamente esse quadro se modificou, então em 2023 a gente provavelmente vai encontrar aí uma diferença, né, desses principais parceiros, uma vez que os europeus e os americanos não estão presentes mais no mercado. E aqui na América Latina, o México e Costa Rica estão à frente aí nas exportações do Brasil. Então, a participação brasileira ainda é muito tímida e há um espaço de crescimento. Então, é uma boa oportunidade aqui para as nossas associadas. Bem, nesse gráfico, a gente consegue verificar qual que é a diferença aqui do volume de importação de dispositivos médicos na região. Então, eu coloquei aqui os países que são membros da União Econômica Eurasiática, mais a Turquia, que é um outro território aí que ocupa essa região, mas para vocês verem um comparativo. Então, a gente percebe que o volume de importação da Rússia é muito maior do que o desses outros países. Existe uma diferença aí de 17% em relação à Turquia, que não faz parte do bloco, mas que está na região. E aí uma diferença de 77% em referência ali ao Cazaquistão, que seria o segundo país ali do bloco. Então, percebam a diferença e o volume e a representatividade do mercado russo nessa região. É, é o, existe ali uma unificação de mercado entre esses países desse bloco europeu, ou desculpa, desse bloco euroasiático. Então, uma vez que você acessa o mercado russo, você tem chance de entrar nesses outros mercados com mais facilidade, tanto para registro quanto para, enfim, acesso aos distribuidores. Então, é uma possibilidade e é uma porta que se abre ali de um hub de importação no mercado russo. Quando a gente trata de exportação, e aqui também trazendo uma estimativa, a gente percebe que as exportações russas são bem menores do que as importações. Somaram em 2023 estimado 712 milhões, sendo com os principais destinos, diferente do que foi importado, dedicado principalmente aos mercados vizinhos, então são os principais consumidores do produto russo, o Cazaquistão, a Bielorrússia, a Ucrânia, Uzbequistão e Bangladesh. E ali nos top 5 destinos da América Latina, a gente tem uma participação brasileira, mas também não sendo o principal destino da exportação. De novo, aqui trazendo esse comparativo do volume de exportação, né? A gente tem ali os mercados que fazem parte desse bloco econômico euroasiático, mais a Turquia, que é só um termo comparativo, mas a gente percebe aqui, neste caso, que a Turquia tem um volume de exportação muito mais expressivo do que esses outros mercados. A Rússia, entretanto, segue aí como principal foco e principal potência desse bloco, tendo um volume de exportação superior ao que a somatória ali de todos os outros membros, né? Fazem parte desse bloco, só para registrar, o Cazaquistão, a Armênia, Bielorrússia e o Quirguistão. Bem, na relação com o Brasil, em 2023, a Rússia foi o 22º importador aí do produto brasileiro, dos dispositivos médicos. A gente exportou no ano passado 9,89 milhões para a Rússia em produtos do setor. Teve um crescimento em relação a 2022 de 38%, principalmente sobre um produto do setor odontológico. Então, fomentando ainda mais a nossa participação nesse mercado. Os principais produtos ali exportados foram artigos, aparelhos de prótese, aparelhos de aerossolterapia, aparelhos ortopédicos, de próteses dentárias e implantes extensíveis. Esses são os 5 principais produtos, mas existe uma lista mais extensa, que a gente pode compartilhar com vocês posteriormente. Mas é só para a gente reforçar aqui que é uma presença significativa do setor odontológico nesse mercado. Bem, importação brasileira em 2023, a Rússia não figurou entre os 50 maiores exportadores de dispositivos médicos para o Brasil. Então, o Brasil compra muito pouco da Rússia comparado com o que a gente exporta para lá. A importação brasileira foi apenas 1,82 milhão,
E aí, diferente do que a gente estava vendo no cenário da exportação, os principais produtos exportados são do segmento laboratorial e médico-hospitalar, sendo os principais produtos aqui os aparelhos de eletrodiagnóstico, reagente de diagnóstico de laboratório, aqui nas autoclaves para esterilização, espectrográficos e também a parte dos aparelhos de eletrodiagnóstico. Bem, continuando aqui, só finalizar a nossa apresentação, algumas orientações aí sobre feiras internacionais. A gente tem trazido esse tema nesses webinars justamente como um preparatório para as empresas que vão estar aí no próximo mês em Moscou participando da feira. São sugestões nossas e percepções que a gente tem da nossa experiência participando dos eventos internacionais e que a gente gostaria de compartilhar. Claro, as empresas que vão participar já têm uma certa experiência de ir em outras edições, mas a gente sempre gosta de reforçar a importância de estar nesses eventos. Então, participar dessas feiras internacionais é uma forma de você analisar o potencial do mercado, embasar a sua estratégia de internacionalização, entender como funciona aquele mercado, como se praticam as vendas, quais são os principais players, os distribuidores, se você tem acesso facilitado ao cliente final. Então, esse tipo de informação você só consegue estando ali localmente. E a feira é o principal foco e a principal forma de você conseguir essa informação. Estando em um único evento, você consegue ter acesso a esses diferentes tipos de meio e caminhos aí para comercializar com o país. Então, o que que a gente sugere uma vez que você vai estar lá, né? Então, que vocês levem seus cartões de visita bilíngue, um material promocional, se possível, na linguagem ali do país, um material promocional digital, caso você queira apresentar algum vídeo, um vídeo institucional da empresa, de fabricação do produto. É importante levar uma lista de preços que seja revisada conforme ele a logística e frete do mercado que você vai estar ofertando. Isso tudo facilita na negociação que você vai ter com seus distribuidores e seus clientes nesse evento. Então, é para otimizar a sua presença ali, né, nessa feira, a gente sugere que vocês já façam agendamentos prévios, de reuniões com clientes, pessoas que vocês conheçam do setor e que queiram conversar. Convide essas pessoas a visitarem seu stand. Faça um reconhecimento ali do evento, uma vez que você vai estar com uma equipe, que outra pessoa possa visitar o stand os outros stands ali que estão na feira, entender de inovação, tecnologia, o que está sendo levado para esse evento. Manter o registro das reuniões, todas as conversas que vocês têm, para que vocês dão um retorno, façam feedbacks, follow-ups, entendam como isso está caminhando e, claro, divulguem aí a nossa participação nesses eventos. Para a Dental Expo em específico, a gente contou aí com o apoio da Embaixada, numa divulgação prévia, a gente já tem coisas ali encaminhadas para possíveis compradores para visitar o nosso espaço. A gente aqui na Bimo também já faz um papel de divulgação anterior para todos os eventos, então a gente consome nosso meio internacional sempre chamando esses distribuidores para visitarem o nosso espaço. Então, realmente aproveitem essa oportunidade. Não vou me estender muito aqui para a gente conseguir ouvir todos os nossos palestrantes, mas, de novo, muito obrigado a todo mundo que se conectou, obrigado pela presença, do pessoal que vai estar lá também na Rússia. Então, seguindo aqui a nossa agenda, Camila, por favor, fique à vontade se quiser compartilhar a sua apresentação. Camila é a chefe do SECOM da Embaixada do Brasil em Moscou e vai passar para vocês as informações sobre o mercado russo e como funciona o setor da saúde aí no país. Por favor, Camila, fique à vontade. Bem, bom dia para todo mundo. Acho que só nós aqui estamos no final da tarde em Moscou. É sempre um prazer participar de todas as iniciativas da BIMO, é uma das associações mais sérias que nós tivemos o prazer de trabalhar aqui na Embaixada. Bem, passando um pouco os dados que nós temos, o próprio José Fernando já apresentou, né? A Rússia é hoje a 11ª economia do mundo, o Brasil, nos últimos dados, estava entre a 8ª. A diferença entre os dois, para nós termos apenas uma noção de dimensão de mercado, de economias, uma está em 2,06 trilhões, o outro está em 2,33. Então, a distância não é tão grande.
O mercado brasileiro é um pouco maior do que o da Rússia, tanto em termos de população quanto em termos de economia no todo, mas a Rússia é um país com PIB per capita bastante mais alto. Aqui nós trouxemos um slide só para vocês terem uma noção do crescimento do PIB do país. Nós vimos ali em 2020 o decréscimo que todos os países do mundo passaram por conta das restrições, da Covid, das paralisações, uma recuperação na sequência e, apesar da... E vê-se que, pelos dados de 2022 e 2023, apesar da expectativa de que as sanções que foram impostas ao país destruíssem, devastassem a economia russa, nós podemos ver que ela manteve um patamar de crescimento estável. O governo russo tomou iniciativas desde 2014, nas primeiras rodadas de sanção em relação à crise na Crimeia, para isolar um pouco a economia do país. Claro que teve, sim, impacto, não existe zero impacto no mundo de interdependência econômica que nós temos, mas a economia do país continuou progredindo e relativamente organizada, apesar da atual situação. Então, houve o que, no geral, as autoridades russas enfatizam bastante, uma reorientação do eixo, tanto das importações quanto das exportações do país. Eles continuam mantendo relações comerciais com os países, entre aspas, como eles chamam aqui, não amigos, mas houve um esforço grande de substituição dessas importações, juntamente com a busca de mercados de países amigos, entre aspas, como eles chamam, e grupo ao qual nós no Brasil pertencemos, e também a busca desses mesmos, aspas, países amigos para fornecimento e importação. Ou seja, entendendo que os países amigos seriam justamente países mais confiáveis, que não deixariam de suprir o país com que ele comprou, em razão de qualquer interpretação política ou qualquer posicionamento do governo russo. Nós podemos passar para o próximo. Aqui a gente vê, como eu tinha falado, os índices de PIB per capita da Rússia. Como boa parte do mundo, houve uma grande queda por conta da crise da pandemia, parcialmente recuperada, mas não completamente. De qualquer forma, agora, em junho, o Banco Mundial classificou a Rússia entre os países de alta renda do mundo, o que significa que existe uma capacidade compradora de consumo da população local. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui a gente pode ver mais ou menos que, apesar da economia russa continuar crescendo, e apesar da situação que existe hoje na fronteira, do esforço militar, a inflação deles está relativamente sob controle. Eles têm mantido, o Banco Central da Rússia, no geral, tem medidas bastante conservadoras do ponto de vista monetário e o próprio governo do ponto de vista fiscal. Então, a inflação eles têm conseguido controlar, apesar da situação, e o que significa uma preservação, claro, do poder de compra da população geral e uma certa estabilidade de preços, obviamente. Pode passar para o próximo. Isso não é o nosso diagnóstico aqui do posto em relação ao que vai acontecer, né? Como nós falamos da outra vez, ano passado, não trabalhamos com futurologia, mas esse é o prognóstico que o governo russo enfatiza, a expectativa que eles têm em relação aos resultados deste ano. Então, basicamente, existem todos os dados aí, mas basicamente é uma expectativa positiva de crescimento econômico, de aumento do parque produtivo, de maiores exportações, de importações também se recuperando já com outros fornecedores, manutenção de uma situação econômica organizada. O país hoje, isso nós conseguimos ver visivelmente, tem um índice baixíssimo de desemprego, que também significa um aumento dos salários. O índice de desemprego do país hoje é bastante impressionante, tanto que você vê aqui nas ruas de Moscou bastante mão de obra imigrante.
trabalhando justamente para suprir a demanda. Pode passar. Indo especificamente para a área do setor da saúde, apenas para colocar a estrutura deles é relativamente parecida com o que nós temos no Brasil, com o Ministério da Saúde controlando o sistema de saúde, com também um órgão regulador, assim como nós temos a Anvisa no Brasil, tanto para a área de fármacos, que não é a da Bioma, ou seja, mas também para a área de dispositivos médicos. É a mesma agência reguladora aqui, e o Ministério da Saúde é quem está por trás de principais compras. Eles têm também um grande sistema de saúde público. Pode passar, por favor. Bem, aí para vocês verem em termos de gastos dos países com a área de saúde, o Brasil um pouquinho na frente da Rússia, como era de se esperar, com um PIB um pouquinho maior, uma população um pouco maior, embora o PIB per capita brasileiro seja mais baixo. Aqui a gente já entra um pouco, voltamos novamente para a área do setor de saúde. Então, esse é o número total de clínicas do país, apesar desse enorme número de clínicas privadas. Da mesma forma que no Brasil, o tamanho do setor público de saúde é bem mais pronunciado, ele atende mais pessoas num volume muito maior e, portanto, eles são os principais compradores. Então, aí, tantos dados, tanto nas grandes cidades russas quanto nas áreas rurais. A Rússia tem algumas grandes cidades, mas para o interior eles têm uma certa descentralização urbana. Então, não fica tudo em Moscou, embora Moscou seja, sim, o maior mercado, né? Seguido por São Petersburgo, como seria mais ou menos esperado. Entrando especificamente novamente no sistema de saúde, o sistema de saúde daqui tem algo que seria similar ao nosso SUS, ele é gratuito para os residentes, que financiam esse sistema de saúde por meio de um seguro obrigatório que custa mais ou menos 2 a 3% do salário das pessoas e com o qual todos contribuem. Claro que existe também o setor privado, assim como eu tinha falado, mas ele, de novo, ele está disponível para quem está disposto e tem condições de pagar. Mas existe o grande sistema de saúde público aqui também, o principal demandante. Entrando especificamente agora, mercado dos dispositivos médicos, o José já tinha falado. Pode voltar, volta, Yuri. Então, aqui a gente tem, apesar do esforço de substituição de importações que a Rússia tem feito, que o governo russo tem feito, ainda assim eles só marcaram ali no ano passado 23%, eles só conseguiram contemplar 23% da demanda e tiveram que, portanto, exportar o restante. Apenas para compartilhar casos anedóticos, nós tivemos a oportunidade no ano passado de visitar algumas clínicas, alguns hospitais e já tentando trabalhar para essa missão da BIMO neste ano que a gente sabia que aconteceria. O que nos foi relatado, novamente anedótico, nós não temos uma pesquisa estatística sobre isso, é de que tanto os fornecedores tradicionais de Europa e Estados Unidos estariam menos dispostos a vender para a Rússia, seja pelas dificuldades, seja por decisões da empresa de se relacionar com o país, mas também haveria uma certa desconfiança dos compradores russos, desses hospitais e clínicas, em relação à confiabilidade desse fornecimento por parte de fornecedores antigos desses países. Ao mesmo tempo, houve menção de que eles têm comprado cada vez mais da China, um pouco da Turquia, mas que também teriam uma certa preocupação de diversificar os fornecimento, tanto que nós fomos já procurados aqui na embaixada sobre a possibilidade de encontrar fornecedores brasileiros para alguns artigos. Então, justamente nessa preocupação de não depender de um único país, de um único fornecedor para garantir o fornecimento ao país, de modo que eles não fiquem dependentes de um único fornecedor, né? Então,
Bem, eu não vou ler o slide todo para vocês, mas ele vai estar disponível. Isso aqui são só alguns dados que, em resumo, frisam aquilo que eu falei, de que o principal comprador é o Estado. Então, o principal comprador vai ser o sistema de saúde público, mas existem clínicas aqui de altíssimo nível que também são compradores importantes. E para quem estiver aqui com a gente na Dental Expo, nós fizemos o esforço de faremos ainda, né? Não só listamos, mas faremos o esforço de convidá-los, de tê-los aqui para falar com as empresas que forem participar. Pode passar, por favor. Aqui, para vocês terem basicamente uma ideia visual rápida sobre o que eles conseguiram em termos de substituição de importação, como eles queriam e o nível de dependência externa de fornecimento. Bem, equipamentos e dispositivos médicos e odontológicos, obviamente, não é algo que você consegue simplesmente fazer um processo rápido de substituição. Tem muita tecnologia e pesquisa envolvida, muito custo fixo relacionado a isso, capacidade técnica e recursos humanos. Então, bem e para o mal, talvez, para uma oportunidade para vocês participando, que fica aí enfim, de quem sabe nós participarmos desses 71% que eles importaram no ano passado, uma boa parcela aí de produtos brasileiros. Eu acho que esse é o nosso último slide. Acho que é isso, eu estou aberta a perguntas, eu já vou responder uma que eu imagino que vai acontecer. Olha, Moscou é uma cidade que está tranquila, nós andamos na rua, nós nos sentimos seguros. Existe sim uma questão, né, de um conflito que acontece na fronteira, mas assim, se você não liga a televisão e você está completamente fora de sintonia e não acompanhando o noticiário, é algo que você tem que prestar bastante atenção na rua para notar algum tipo de propaganda, coisa, mas assim, nós não vemos na rua movimentação militar ou coisa assim. E as prateleiras das lojas têm produtos. Muito obrigado, Camila, por compartilhar essas informações, pela apresentação também. Pessoal, fica aberto o espaço aqui para perguntas iniciais que a gente tem aqui para o pessoal da embaixada. Quem quiser se manifestar tanto pelo chat quanto pela câmera e microfone, fiquem à vontade. Eu vou só já passar uma pergunta que me passaram aqui pelo WhatsApp. Camila, recentemente o presidente Putin foi reeleito e aí reconduzido para o cargo da presidência até 2030. Existe algum plano específico para o setor da saúde? Como que ele enxerga o setor? Você tem alguma informação? Olha, em relação a isso, eu teria que pesquisar especificamente se ele soltou algum programa mais direcionado. No geral, o que o presidente Putin e o governo russo têm feito é aquele esforço de buscar outros fornecedores entre o grupo que eles classificam como grupo de países amigos, para fins de importação, e, ao mesmo tempo, buscar também uma substituição de importação, né? Eles têm buscado internalizar a produção do que eles podem, de artigos que eles identificaram ser estratégicos. Isso eu falo de modo amplo, porque nós temos acompanhado isso, tanto na área de agricultura, na área de em todas as áreas da economia russa, basicamente, mas eles ainda têm uma grande questão que é uma dependência da economia do país em relação a produtos energéticos, né? Petróleo, diesel, produtos derivados de petróleo e por aí vai. Mas assim, sobre detalhes, assim, eu acho que o Almir vai poder compartilhar vários históricos. Ele escapou do ano passado, mas esse ano ele está ali, eu vi a cara dele. Mas olha, José, nós podemos pesquisar mais detalhadamente algum programa, algum plano específico que o presidente tenha, o presidente Putin tenha, e nós encaminhamos para ti a resposta mais detalhada para você circular, com o maior prazer. Maravilha, te agradeço. Tem uma pergunta aqui no chat, Camila. Inclusive é uma realidade assim de algumas empresas por terem investidores ou serem parte de um grupo internacional liderado aí por uma empresa norte-americana, ficam impossibilitados de comercializar com o país. E aí, Luciana da Hilab perguntou: poderiam falar mais um pouco sobre os medical devices estarem fora das sanções? Nosso departamento jurídico não está na reunião e pedirá algum documento sobre essa questão, dado que eles têm investidores nos Estados Unidos. Existe aí
formalização de que os dispositivos médicos ficam fora dessas sanções? É assim, isso são generalizações que nós fazemos, né? No geral, a área médica e alimentar fica fora de sanções dos países, no geral, são a política dos países que impõem sanções por entenderem que é uma questão humanitária. Mas nós podemos compartilhar, eu acho que nós compartilhamos com vocês, não é uma tabela oficial do governo russo, tá? Mas é uma fonte que nós encontramos em fontes governamentais também. Eles compilaram eu não sei, aí, de novo, nós não controlamos a atualização, mas há uma tabela compilando quais sanções existem com NCMs específicos e qual país impõe. Então, nós podemos compartilhar isso contigo, para você compartilhar com quem tiver interesse, para que cada empresa possa checar se é conveniente para ela ou não, ou se eles teriam alguma dificuldade. Eu acho que é melhor do que generalizações, como eu comentei. A gente passa para vocês essa tabela para vocês poderem compartilhar. Perfeito. E aí, uma última questão sobre, assim, a gente tem um conhecimento de que alguns produtos foram facilitados em questão de registro para entrar no país, justamente pelo temor, assim, da falta de abastecimento desse tipo de produto, que é uma questão humanitária, tanto alimento quanto medical devices. Existe alguma facilitação aí aduaneira no fato assim, da operação da exportação? Houve alguma facilitação ou é o mesmo processo que as empresas já faziam? Olha, eu não, bem, a Almi talvez depois me corrija, mas eu não vi nenhuma, nós não vimos nenhuma notícia sobre facilitação aduaneira. O que nós temos visto em alguns setores, não lembro de ver isso para o setor médico, é uma tarifação extra em relação a alguns fornecedores. Isso nós vimos em alguns segmentos de alimentos. Na área médica, eu não recordo de ter visto. Tá, perfeito, maravilha. Bem, acho que a Almir vai conseguir completar depois aí, mas, bem, Camila, aqui eu zerei as perguntas aqui do chat. Qualquer outra dúvida que surgir, que eu tiver, eu passo para você e a gente responde às empresas posteriormente. Mas, de Não, novo, combinado, mas ó, o Almir tá ali sentado nessa cadeira e conhece o histórico, os detalhes, e a gente troca bastante figurinhas. Vocês estão em boas mãos e nós aguardamos vocês, é sempre um prazer participar. E quem precisar, deixa o e-mail do Secom, nós estamos sempre à disposição. No que nós pudermos ajudar, nós ajudamos. maravilha, deixo o e-mail de vocês aqui no chat. Muito obrigado de novo. Prazer. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, dando continuidade aqui na nossa agenda e já introduzido aí pela Camila, Almir, nosso colega da Apex Brasil, que tem trabalhado aí à frente do escritório da agência na região, já tem um histórico já de bastante tempo aí, já tem bastante experiência no mercado e vai compartilhar com a gente aí como que a Apex Brasil ajuda localmente as nossas empresas brasileiras que querem comercializar lá com a Rússia e outros países da região da Eurásia. Então, por favor, Almir, fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, Abimo, José, Larissa, parabéns pela iniciativa. Nós temos um histórico bastante longo de trabalho com a Abimo. Algumas das empresas presentes aqui devem ter participado de projetos que foram feitos ao longo dos anos. É uma das entidades mais ativas no mercado russo, no passado mais remoto, nós tínhamos uma presença mais afirmativa aqui, digamos assim, em termos de proporção do mercado, mas ainda assim, eu queria dar os parabéns a vocês e ao setor por esse protagonismo histórico que nós temos aqui. Quero saudar a Camila, os colegas do SECOM, a Embaixada do Brasil e a Apex trabalham de uma maneira bastante harmônica, conectada aqui na Rússia. Então, historicamente, nós temos uma realização bastante interessante de projetos, uma trajetória de colaboração bastante notável. Quero saudar as empresas brasileiras presentes aqui. Alguns de vocês vão estar em Moscou dentro de algumas semanas para participar do projeto. Nós vamos estar aqui em loco, eu e minha equipe participando. E ao lado de vocês no stand. Desde já deixo um convite para que visitem o escritório da Apex Brasil, aqui em Moscou. Vou deixar os contatos aqui nos comentários. Bom,
falar um pouco sobre o papel da Apex Brasil aqui na Rússia. Nós estamos instalados desde 2010, é um tempo bastante longo, são 14 anos, né? E quando a gente fala de Rússia, todos os problemas recentes que a gente tem agora, todas as restrições, os desafios de mercado, quando a gente olha para trás, dá a impressão que a gente está falando de dois países completamente diferentes, né? Tamanha as transformações, os desafios, para se fazer negócio na Rússia. Então, assim, trabalhar aqui no escritório da Apex Brasil tem tudo menos monotonia, né? E nós atuamos aqui com um portfólio típico da Apex Brasil. Vocês provavelmente devem ter tido contato com a Apex Brasil em algum momento da performance de promoção comercial de cada empresa, né, nos diferentes eventos do mundo. A Apex Brasil, nós temos esse atendimento customizado às empresas, sobretudo, nós estamos aqui, temos uma equipe disponível, uma equipe que fala russo, uma equipe que se comunica com o mercado, uma equipe que está em constante contato com a embaixada, né, com as outras autoridades e fontes de apoio aqui de Moscou, e com uma experiência acumulada, né? São 14 anos, então a gente tem um histórico de experiências e de informações, né? De coisas possíveis, impossíveis, difíceis, complicadas. Então, esse atendimento vamos dizer assim, o que tem de mais especial, vamos dizer assim, da nossa participação. A Apex Brasil, ela apoia feiras, né? Vocês provavelmente já participaram de eventos da Apex Brasil. No caso da BIMO, vocês têm uma grande entidade, a entidade que lidera todos os projetos operacionalmente. A Apex Brasil é uma espécie de parceiro, sponsor e, vamos dizer, apoiador histórico, mas tudo isso que acontece nos estandes da Apex, da BIMO, né, o Brasil Health Device, tem a Apex por trás do planejamento, da combinação e muitas vezes da execução. Mas o escritório da Apex Brasil, ele apoia aqui aqueles setores que não têm uma entidade como a BIMO, né? Tem alguns setores que não estão representados, não tem uma parceria com a Apex, e acontecem, vamos dizer, ações pontuais. E o escritório, com parceiros, realiza eventos. Em muitos setores, nós fazemos estandes brasileiros nas feiras da nossa região, notadamente da Rússia. Essa é uma questão bastante interessante, porque para que a Apex Brasil faça um investimento, é preciso ter um número mínimo de empresas brasileiras, né? Nós não vamos fazer um stand grande para uma empresa ou duas empresas. Então, esse é um problema histórico, porque tem aqueles setores em que não existe, às vezes, um grupo mínimo que justifique o investimento da Apex Brasil em comprar, fazer um stand, divulgar, montagem, licitação. Isso é uma coisa muito trabalhosa. Mas eu queria dizer para você de primeira mão de que nós estamos trabalhando aqui com dois parceiros da Rússia, muito importantes. Um deles, inclusive, é que organiza a Feira de Equipamentos Médicos, que tem alguma interação com vocês, para um projeto que se chama Mais Feiras. É um projeto que a Apex já está implementando em outras regiões do mundo, que consiste nada mais, nada menos do que apoiar a empresa brasileira que queira ter um stand próprio em alguma feira de negócios do mundo, desde que a Apex tenha parceria com o organizador, para que a empresa participe, independente de a Apex estar fazendo um investimento robusto para fazer um stand brasileiro. Ou seja, a empresa fala, eu quero participar da feira de equipamentos médicos que acontece em dezembro em Moscou. Ok, você vai receber autorização da Apex Brasil, vai comprar um stand básico, e a Apex Brasil vai financiar, você vai pagar uma parcela desse valor, né? Ou seja, esse é um projeto chamado Mais Feiras, que está sendo implementado, que vai permitir que as empresas brasileiras participem de feira, mesmo quando a Apex não está fazendo investimento no stand coletivo, ou, por exemplo, o Brasil Health Device. Isso está em preparação aqui para a Rússia, para o mercado russo, mas também para vários mercados ao longo do mundo. Se vocês se interessarem,
nós vamos deixar aqui o contato da pessoa, especificamente na Apex Brasil, que está fazendo essas parcerias com os principais organizadores de feira do mundo, para permitir que as empresas brasileiras possam participar. Então, nós estamos aqui promovendo também alguns projetos de inteligência. A inteligência é sempre uma coisa difícil de se fazer estudo de mercado, demanda tempo, mas quando há uma demanda robusta e quando nós temos os recursos e o número de empresas interessadas, nós procuramos aprovar com a Apex Brasil orçamento para comprar pesquisa de mercado, né, de inteligência em diferentes setores. Nós fazemos projetos compradores, nosso escritório é um dos que enviam compradores para projetos no Brasil. Por exemplo, se a BIMO organiza um evento na Feira de Odontologia de São Paulo, caso eles falem, vamos receber compradores estrangeiros, nós vamos apoiar aqui a escolher os distribuidores que têm maior potencial de negócios e, em combinação com a BIMO, enviar para participar dos eventos, para que, no caso das empresas brasileiras não virem para a Rússia, os compradores viajarem por conta da Apex, selecionado pela Apex, em parceria com vocês. Então, esse é um dos projetos que nós fazemos aqui. Eu acho que algumas das empresas que estão assistindo devem ter participado de projetos online, virtuais, rodadas de negócio B2B, que o escritório de Moscou, em parceria com a BIMO, tem organizado. Isso é uma coisa quase exclusiva dos mercados da Eurásia, porque é um projeto que nós desenvolvemos aqui para a nossa região. Isso começou na pandemia, com aquelas dificuldades de viagem, mas a gente aprimorou esse formato, levando em conta as dificuldades atuais, né? Porque atualmente é uma dificuldade de se viajar para a Rússia, tem menos opções logísticas, os cartões de créditos do Ocidente não são aceitos aqui, toda essa imagem acaba impactando na formação de opinião das empresas com relação a fazer negócio na Rússia. Então, existe uma dificuldade, vamos dizer assim, das empresas brasileiras formarem uma opinião e tomarem decisão com relação a investir no mercado russo, sem falar em todas as dificuldades que existem de entender as questões específicas, né, de certificação de produtos e coisa desse tipo. Com esse propósito, nós, vamos dizer, elaboramos esse projeto, estamos implementando, fizemos em vários setores, fizemos já 2 vezes em setor que impacta o setor odontológico, né, um evento de equipamentos médicos, outro evento específico de dispositivos odontológicos, em que as empresas brasileiras têm acesso aos principais distribuidores aqui da região, em reuniões B2B, feitas de uma maneira customizada, com tradução russo-português, inclusive. É muito comum, às vezes, aqui na Rússia, um diretor de uma empresa, ele não fala inglês, né? E ele não participa dos eventos de promoção das reuniões B2B, porque ele não fala inglês. A Rússia é um país muito grande, onde predomina o idioma russo, mas a gente providencia. Esse é um caso único em todos os projetos da Apex, em que a gente faz reuniões B2B e a gente coloca tradutores profissionais, experientes, para que não haja a barreira do idioma. Já tivemos projetos recentemente, o projeto de autopeças, que terminou há 2 meses, foram 140 reuniões, em cada uma das reuniões, online, teve um tradutor. Então, isso é um incentivo para vocês. Eu estou falando isso para vocês porque, como disse, já realizamos 2 projetos nesse setor de vocês e podemos fazer um 3º projeto, desde que a gente identifique interesse de um número mínimo de empresas para justificar o nosso investimento de trabalho e de tempo. É um projeto que demora 4 meses para organizar e ele se realiza ao longo de um mês. Então, os projetos que o escritório da Apex Brasil, vamos dizer assim, os serviços que o escritório da Apex Brasil presta aqui em Moscou, ele faz parte do padrão geral dos serviços de todos os escritórios da Apex Brasil. Eu vou pedir aqui para o meu colega Alfred colocar um catálogo dos serviços da Apex Brasil, para que vocês possam ter acesso e depois estudarem. Eu não vou passar essa lista, que ela é muito, muito longa. Então, eu gostaria de dizer para vocês
em primeiro lugar, parabenizar as empresas brasileiras que virão a Moscou, né? Porque são tempos desafiantes para se fazer negócios aqui, realmente desafiantes, né? Ou seja, nós estamos em plena, vamos dizer assim, em pleno momento de conflito, de tensões, as sanções estão implementadas. Eu vi que tem várias perguntas sobre o alcance das sanções, muitas empresas brasileiras têm essa preocupação. Eu queria dizer para vocês que o setor de saúde, de equipamento, farmacêuticos, tudo que contribui, vamos dizer assim, com o objetivo humanitário de alimentar, de cuidar da saúde das pessoas, esses são aqueles setores menos, vamos dizer, mais distantes do objetivo das sanções ocidentais. As sanções ocidentais elas não são uma lista pronta e acabada de produtos e serviços, do que é proibido, do que é liberado. Não, elas são, na verdade, várias medidas que foram tomadas ao longo de 10 anos, né? Porque esses conflitos começaram em 2014. A guerra em si começou em 2022, mas a questão da Crimeia, toda aquela questão da região fronteiriça com a Rússia, ela já vem desde 2014, e as sanções que foram aplicadas desde então, elas estão valendo, né? Então, se você for compilar todas as sanções que aconteceram aqui, eu digo para vocês que eu acompanho, eu posso dizer que não impactam o setor de saúde pública, de equipamentos para o tratamento dentário e medicinal. Vamos dizer assim, a demonstração mais sensata disso é que mesmo no atual momento de acirração dos problemas do Brasil com a Rússia, ainda assim muitas empresas do Ocidente elas seguem atuando aqui, né? Muitos laboratórios, muitos fornecedores de equipamentos médicos, porque não existe nenhum lugar onde está escrito que esse equipamento está proibido, né? Ou seja, as sanções ela tem o objetivo de criar problemas para a economia russa do ponto de vista de tudo que pode ser usado com finalidade da indústria bélica da Rússia, criar um constrangimento na parte financeira, ou seja, as sanções elas proíbem, vamos dizer, bancos de operarem no sistema SWIFT, elas proíbem captação de recursos nos mercados de capitais do exterior para criar dificuldades para as empresas russas operarem e gerarem, vamos dizer assim, problemas na economia, para ver se isso faz o governo russo recuar, vamos dizer assim, na atitude com relação aos conflitos, e também tudo que diz respeito aos projetos energéticos, petróleo e gás, ou seja, para criar obstáculos para o desenvolvimento desses setores estratégicos que são a parte central, vamos dizer assim, da economia russa de captar recursos. Mas o fato de não haver, vamos dizer, proibição direta de certas categorias de produtos para fazer negócio com a Rússia, isso não quer dizer que eles não tenham problemas, né? Porque os problemas que nós temos atualmente, e vocês vão aqueles que vierem para a Rússia vão chegar à essa conclusão, são os problemas logísticos, os problemas de pagamento. Ou seja, existe atualmente realmente uma barreira logística, impacta algumas categorias de produto com mais contundência e outros menos. Para vocês terem uma ideia, entre os grandes operadores logísticos internacionais que enviam container da América do Sul para a Rússia, somente a MSC, um dos operadores, está enviando, e eles estão enviando categorias de produto de uma maneira seletiva, né? Por exemplo, todos os alimentos, mas tudo que é industrializado sempre depois de uma certa escrutínio, um determinado questionamento, ou seja, a empresa tem que mostrar que eu estou exportando para a Rússia produtos que não têm nenhuma relação com a guerra e, pelo contrário, que têm uma destinação humanitária.
Então, essa é uma questão, ou seja, para você mandar um container de produto, as opções são poucas e acontecem dessa maneira em que você vai ter que demonstrar para o operador que está atuando que o seu produto não ameaça, vamos dizer assim, as sanções e nem vai concorrer para o acirramento da situação de tensão da região aqui de guerra mesmo. Mas, além disso, tem a questão dos pagamentos. Vocês vão se deparar com isso. Atualmente, vamos dizer, alguns poucos bancos que operam na Rússia estão conectados ao sistema SWIFT. São poucos, dá para contar nas mãos dos dedos. Nem todas as empresas russas conseguem abrir conta nesses bancos, ou seja, eles continuam operando, mas por imposição dos países ocidentais, por exemplo, o banco Raiffeisen, que é o maior banco ocidental que opera na Rússia, em que a Apex tem conta bancária lá, eles já não abrem novas contas para as empresas russas, ou seja, as empresas precisariam ter um canal para remeter os seus dólares para pagar os seus fornecedores. Aqueles que estavam conectados, que estavam com conta aberta no banco antes dos conflitos, eles ainda têm essa opção, mas a maioria das empresas não tem essa opção. Então, tem surgido, as empresas russas têm que aprender a lidar com essa situação. A gente lida com isso todos os dias. As empresas, à sua maneira, estão resolvendo os problemas, Ou seja, tem empresas que estão criando uma operação num país vizinho, tem uma subsidiária lá no Quirguistão, que não está impactado pelas sanções, onde eu posso ter uma conta em um banco conectado ao SWIFT, que permita que eu faça pagamentos para viabilizar as operações, os pagamentos das minhas importações. Algumas empresas estão trabalhando com a moeda yuan, a moeda chinesa, inclusive uma grande empresa brasileira, ontem mesmo conversando com eles, que está ativa no mercado, essa empresa brasileira tem uma conta lá na China, abriu uma conta na China, no Bank of China, e os seus clientes russos pagam yuan, fazem uma remessa para a China, e dessa maneira resolveram o problema. Mas nem todas as empresas russas têm essa habilidade para criar opções. Inclusive, é comum que, às vezes, a empresa russa estabelece uma relação de negócio com um fornecedor estrangeiro, brasileiro, por exemplo. Geralmente tem muito interesse, porque o Brasil não está aplicando sanções, então existe uma certa boa vontade dos exportadores, dos importadores russos de estabelecer novas parcerias com países que estejam mais distantes das sanções, dos conflitos. Mas essa empresa russa, às vezes, ela fica perguntando para o empresário brasileiro quais são as opções que você tem para que eu possa te pagar, E, geralmente, o empresário brasileiro está muito distante dos conflitos aqui. Ele não tem como inventar uma solução que permita esse pagamento estando no Brasil, Ou seja, essa é uma obrigação da empresa russa, que tem que dizer, eu posso lhe pagar da seguinte maneira, eu posso lhe pagar, eu tenho conta no banco que está conectado no SWIFT, ou se eu não tenho, eu posso pagar via uma operação que eu tenho num país vizinho, enfim. Não existe regras publicadas, as sanções elas estão todos os dias, é como se fosse uma substância viva, que ela vai crescendo, ela vai restringindo coisas que estavam funcionando ontem, e hoje já não estão mais, sabe? Alguns canais logísticos que estavam funcionando com a Turquia, aí você vai ver, o mês passado estava, esse mês não está. Então, isso demanda muito monitoramento, isso demanda muito critério seletivo das empresas estrangeiras, brasileiras, de buscarem um parceiro que seja um parceiro que saiba operar nessa diversidade, sabe? Nem toda empresa russa está preparada para isso, sabe? Alguns querem acreditar que um parceiro estrangeiro vá trazer uma solução pronta para que eles possam fazer negócio com a normalidade dos tempos antigos. Olha, tirando à parte esses desafios, eu acho que a Camila mostrou um quadro de promissor para o mercado, porque a Rússia
atualmente, em várias categorias de produto, ela está desabastecida, precisando se recompor. Muito embora as sanções elas não impactem esse setor de equipamentos, mas existem muitas empresas ocidentais que, por questões, vamos dizer, ou políticas ou questões reputacionais, elas deixaram, reduziram os negócios que faziam com a Rússia, e isso abriu possibilidades. Às vezes também os parceiros russos, eles sentem essa situação de vulnerabilidade e fragilidade, né, nas conexões tradicionais que haviam com os países do Ocidente, e aí eles preventivamente já ficam predispostos a refazer parcerias com parceiros que estejam mais distantes dos problemas da guerra. Então, isso é um ponto favorável de que existe muito interesse das empresas russas em estabelecer contato com as empresas brasileiras. Como eu disse para vocês, nós fizemos 2 eventos online aqui, são eventos muito cuidadosos, nós escolhemos 10, 11, 12 empresas brasileiras e colocamos em contato com dezenas de distribuidores aqui de nossa região. Os resultados foram muito positivos, a gente recebe a avaliação de cada empresa brasileira e também das empresas russas. Do ponto de vista de interesse, eu acho que nunca houve tanto, vamos dizer assim, nunca foi tão fácil a gente acessar compradores russos para colocar em contato com os exportadores brasileiros. Eu digo isso para vocês, porque, como eu falei para vocês, a trajetória da Apex Brasil aqui é bastante longa, né, no mercado, e nós comparamos. Né? Teve um período em que a gente falava, olha, tem uma empresa brasileira que quer vender um dispositivo. Os distribuidores falaram, eu já tenho meu parceiro japonês, meu parceiro alemão, meu parceiro... Ele não queria nem saber, estou satisfeito com o que eu tenho, e às vezes era difícil a gente conseguir, vamos dizer assim, abrir uma janelinha de interesse para mostrar e para promover o produto brasileiro, a empresa brasileira. Hoje em dia, em função dessa diversidade, a questão da promoção ela é bem favorável, né? Inclusive, se as empresas que nos assistem aqui quiserem apoio para que a gente possa sugerir potenciais contatos, nós podemos fazer essa pesquisa. Eu vou pedir para o meu colega Alfredo aqui colocar o meu contato aqui, o contato da nossa equipe de Moscou, para que vocês possam nos acessar. Eu acho que o meu tempo está chegando, já chegou ao fim, eu fico à disposição para responder as questões aí, agradecendo mais uma vez a Abimo e a atenção de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Almir. Muito obrigado aí por compartilhar as informações. Pessoal, vi que vocês já mandaram algumas perguntas aqui no chat. A gente vai só passar para a última apresentação, que é do regulatório, e aí a gente volta a abrir o espaço aqui para as perguntas, e aí eu aciono o Almir e também o Passarini, que vai falar sobre registro de dispositivos. Então, por hora, vamos seguir aqui as apresentações e logo a gente retoma com as perguntas. Bem, como eu comentei, a gente está chegando já no fim do webinar, temos aí a nossa última contribuição, que vai falar sobre registro de produtos. Como todos bem sabem, nosso setor é bastante regulado, a barreira comercial aí que se estende em questão regulatória é uma realidade para todas as empresas, então o Passarini está aqui para contribuir com essas informações, passar um processo geral aí de como que a gente consegue registrar nossos dispositivos médicos lá na Rússia. Passarini, por favor, fique à vontade. Quando você quiser iniciar, compartilhar a sua apresentação, estamos aqui disponíveis. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muitos de vocês eu estava olhando aqui no chat, já me conhecem. Já estamos nessa jornada de exportação há mais de 20 anos, né? E não me conhece, meu nome é Paulo Passarini. Eu sou sócio fundador do Grupo Passarini, uma empresa especializada em regulamentação de produtos médicos, e hoje a gente atua em mais de 70 países. Bem, eu acho que diante do que meus colegas disseram, nós temos uma oportunidade gigantesca no mercado russo. Tá?
um belo mercado para se explorar, um mercado carente que está precisando de produtos de qualidade, como nós temos aqui no Brasil, ainda mais falando de odontologia, né? Que vocês exportam muito mais que importam. A gente convive, respira, é minha escola mãe, odontologia, né? Então, eu acho que nós podemos ter uma bela facilidade nessa atividade. Porém, vocês vão falar, lá vem o passarinho com os empecilhos do regulatório. Meu Deus, o que vem da Rússia, né? E, putz, passarinho, você faz Rússia também? Já escutei isso. A gente tenta em quase todos os países. Pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar um pouquinho da Rússia. E caso vocês tenham dúvida, a gente vai tentar sanar. Se posterior a isso vocês quiserem bater um papo maior, de outra situação, a gente está inteira à disposição aqui de vocês sobre o mercado russo. Igual o mercado americano, igual diversos mercados, indiano, Egito, né? Ele é cercado de lendas. Por que lendas? Porque tem muita coisa que não condiz com a realidade, não condiz com a verdade, tá? Bem, não preciso dizer a importância do mercado, já foi dito, então vamos direto para a regulamentação, né? É importante entender, tá? A Rússia possui um organismo regulamentador que lembra a nossa Anvisa nas formas de exigência, nas formas de trabalho. Ou seja, ela não lembra a Europa. A Europa, ela terceiriza as atividades dela para certificadoras, como vocês mesmos sabem. Na Rússia, não. Na Rússia, é direto com o órgão regulamentador russo. Me perdoem, nosso parceiro tentou me ensinar a pronúncia dessa palavra, eu vou tentar falar, mas me perdoem que não vai sair a pronúncia correta. É Rosdransnadzor, que é a agência, não é bem uma agência reguladora, porque lá não é, mas o órgão regulamentador do governo russo, tá? Então é para eles que nós temos que buscar a autorização para que vocês possam comercializar. Lembrando que regulamentação, por mais que pareça uma barreira, nada mais é que tentar proteger a sua população de produtos que possam ou ser inseguros ou que não têm performance suficiente. Promete fazer algo, mas não faz. Principalmente a Rússia, o foco da Rússia ainda é muito grande com a segurança. Sabemos que o mundo vem expandindo muito na regulamentação, na tendência de performance, ou seja, esse produto faz aquilo que ele fala que faz ou não faz, tá? E assim, pelo amor de Deus, gente, e se eu converso, vocês sabem, a gente fala, eu tô no ramo há 20 anos, tudo bem, você pode estar há 100 anos, não quer dizer que seu produto faz aquilo que você acha que ele faz, tá? E é isso que as agências querem entender, isso que eles querem que nós venhamos a provar. E é nossa obrigação provar essa atividade, tá? Vamos lá, vamos entender um próximo passo, né? Dentro da Rússia, os produtos estão separados em 4 classes de risco. Quase todos os países do mundo separam os produtos médicos em classes de risco e a grande maioria, ou melhor dizendo, a maioria esmagadora é 4 classes, né? Uma exceção que nós temos é os Estados Unidos, que só vai usar 3 classes de risco. E a nomenclatura utilizada é a nomenclatura europeia: 1, 2A, 2B e 3. Então, isso nos traz certo conforto, porque é algo que não tem muita diferença. Passarinho. Então, quer dizer, se meu produto é um 2A na Europa, muito provavelmente ele será um 2A na Rússia, tá? Existem pequenas diferenças
entre essa atividade. Então, quer dizer que seu produto, já que o Brasil e a Europa são bem parecidos nas regras de classificação, não estou falando que é igual, são parecidos. Se o teu produto aqui é um 2, na Rússia ele vai ser um 2A, tá? Se ele é um classe 3, aqui no Brasil, na Europa geralmente ele é um classe 2B, na Rússia ele vai ser um classe 2B. Mas, dá exemplo, dou exemplo, vamos ficar mais fácil. Estamos no setor odontológico, implante odontológico, 2B na Rússia, tá? Consultório odontológico, 2A na Rússia. Em alguns casos, classe 1, vai depender da forma e o que tem dentro desse consultório englobado. Aparelhos ortodônticos, na sua grande maioria esmagadora, 2A também, tá? Raio-X odontológico, tomografia odontológica, 2B. Resinas, na grande maioria, 2A. Então, gente, não vai fugir muito. Isso facilita a vida de vocês, porque nós não vamos ter outras formas de interpretação para essa atividade. Bom, como eu acabei de falar, guarda muitas similaridades com a legislação europeia, com relação à classe de risco, à formação de família. Até esse ponto está indo muito bem. A prova que eu tenho que ter performance e segurança para poder certificar, porém, não tem, as similaridades vão até aí. Não tem, dali em diante, primeiro ponto, reconhecimento. Se eu tiver A, eu posso entrar na Rússia. Se eu tiver B, eu posso entrar na Rússia? Não. A certificação ela é russa, ela está lá dentro e ela tem as suas obrigações, tá? Formação de famílias, muito parecido com a europeia, muito parecido com a formação de famílias europeias. Então, isso nos permite ter famílias grandes que reduz o custo do regulatório. Dificulta um pouco o ato do registro, porque fica mais complexo, né? Quanto mais coisa eu coloco dentro de um arquivo técnico, mais complexo ele vai ficar. Porém, ele não tem essa trava de eu ter que fazer um monte de registros, gastar bastante dinheiro com essa situação. E permite na estratégia de vocês um ponto bem interessante, né? Passarinho, eu não quero vender esse produto na Rússia, não me chama atenção. Tá, hoje. Mas se dá para você pôr na família, não vai aumentar nada no custo, já coloca. Quem sabe amanhã tua estratégia muda. É isso que a gente sempre comenta com as empresas, tá? E importante, igual na Europa, você vai precisar de um representante russo. O registro é seu, vai ser no seu nome, tá? A parte de deixar com o distribuidor é uma estratégia da empresa, se ela quer deixar o registro na mão do distribuidor. É algo que muitos que me conhecem sabem o tanto que eu sou contra, porque uma vez que você permite que o seu distribuidor seja dono do seu registro, está amarrado a ele. Você só vai poder vender para ele. Num país com essa vastidão, com esse tamanho que é a Rússia, será que é estratégico deixar o registro na mão de um único distribuidor para que ele sozinho controle tudo? Então você tem a possibilidade de o registro ser seu, você fazer ele no seu nome. Só que se você fizer no seu nome, você vai precisar de um representante russo. O que é esse representante? Vamos entender, diferente do que vocês estão acostumados na América Latina, tá? E vários argumentos que eu já dei, na qual você precisa que a empresa local que tenha um CNPJ, um responsável técnico e toda essa parte para você poder comercializar. Na Rússia não, é igual à Europa, igual aos Estados Unidos. Você vai lá, faz o registro no seu nome, o registro é seu. E óbvio que você precisa ter alguém, uma base lá local, caso aconteça qualquer problema, seja acionado, que é igual a Europa faz hoje. E com isso você pode ter 1, 2, 3, quantos distribuidores você quiser. Quando você deixa o seu distribuidor fazer o registro no nome dele, você está amarrado a ele nessa condição
E aí você tem situações que, caso você precise trocar, você não consegue. Caso você precise fazer qualquer atividade, você não vai ter esse objetivo. E como vocês vão ver agora, vocês terão que abrir muita informação para fazer o registro na Rússia para o seu distribuidor. Então, para algumas empresas, isso não é estratégico. Quais são as principais prós e contras de usar o distribuidor ou não usar? Usando o distribuidor, você tem todos os custos geralmente pagos pelo seu distribuidor, você negocia com isso, porém está amarrado com ele e você vai ter que abrir a sua documentação para ele. Não, passarinho, não quero deixar na mão do distribuidor. Bom, você tem todas as vantagens do registro ser seu e trocar a hora que quiser, porém você vai arcar com todos esses custos. E isso pode pesar na hora da sua decisão estratégica. Então, falamos um pouquinho dessa parte, vocês entenderem como funciona lá, né? Aqui cortou, gente, só ficou diz. Então, o registro pode ser seu e do seu distribuidor, como eu acabei de dizer. Mas como funciona, então, lá na Rússia? A Rússia tem umas particularidades bem interessantes, tá? A primeira delas, e que é bem complicado para nós, e é algo difícil até da gente entender, geralmente a gente faz os ensaios aqui no Brasil, biológicos, elétricos, mecânicos, toxicológicos, testes, e esses ensaios servem para a grande maioria dos países do mundo. Na Rússia, não. Na Rússia, você é obrigado a fazer os testes lá. Passarinho, e quais são esses testes? O mesmo daqui. É as mesmas normas. Para quem é do ramo ou entende um pouquinho, eu vou fazer biocompatibilidade, tem uma norma internacional que é a ISO 10993. É essa que você vai ensaiar na Rússia. Ah, teste de segurança elétrica, tal da IEC 60601. É essa que você vai ensaiar na Rússia, tá? Ah, mas eu tenho que fazer algum teste mecânico no meu produto, porque é implante. São as mesmas normas nessa parte. Todavia, é obrigatório que os testes sejam feitos lá. Então, você terá que mandar o seu equipamento para lá. Primeira coisa que a gente faz quando nós estamos certificando na Rússia é pegar toda essa documentação que veio do Brasil e traduzir tudo para o russo. É obrigatório, não aceita-se nada em outras línguas. Montamos um dossiê técnico, entendemos essa parte do produto e partimos para os testes já. Passarini, eu ouvi falar que na Rússia é obrigado a fazer pesquisa clínica. Isso é verdade? Procede? Não, não procede. Você só terá que fazer uma pesquisa clínica na Rússia se o teu produto não tiver similaridade no mundo, tá? E não tiver nenhum tipo de publicação para quando ele é um processo mais complexo, quando ele vai passar de categoria 2B ou 3. O que não é o caso nosso na grande maioria de realidade, porque a maior parte de vocês não vão partir para um lançamento de um produto inovador somente no mercado russo. Provavelmente vocês vão lançar num monte de países. E caso seja obrigatório fazer uma pesquisa clínica, porque é um produto inovador, vocês vão proceder com essa pesquisa no Brasil, fazer publicações, que irá depois ser utilizado para o mercado russo. Então, não é obrigado a fazer pesquisa clínica na Rússia. Porém, é obrigado a fazer avaliação clínica, que é o que a gente fala, que é aquela parte por comparação, né? Que eu vou ver se meu produto é igual ao do mercado e se tem publicações que comprovam a eficácia desse produto. Então, essa é a parte inicial introdutória de um processo de regulamentação na Rússia. E essa parte é a parte mais demorada e mais pesada para a gente fazer. Posterior, terminei todos os testes, está tudo pronto, passarinho, está tudo certo. Tranquilo, eu vou submeter esse processo para a agência russa e vou aguardar a análise e o seu deferimento. Porém, nós temos
um ponto importante aqui para ressaltar. A Rússia aceita a ISO 13485 somente para produtos de classe 1 e classe 2A, se eles não forem estéreos. Se por um acaso esse produto for estéreo ou for de classe 2B ou 3, você vai precisar receber uma inspeção da agência russa, aqui vamos chamar de agência, tá? Do órgão regulador russo, para inspecionar a sua fábrica. Qual é a regra? A regra, ela é da própria Rússia. Putz, então vou ter que implementar um novo sistema de qualidade na minha empresa? Não. Se você já tem boas práticas de fabricação brasileira e a 13485 implementada, ela vai atender tranquilamente a essa auditoria. Porém, é obrigado eles virem de lá para cá para poder fazer essa auditoria, tá? Por último, uma pergunta que vocês vão me fazer, isso eu tenho certeza, quanto tempo passaria de 8 a 12 meses para a classe 1 ou 2A, não estéreo, de 1 ano e meio a 2 anos, até um pouco mais, dependendo da situação, se o teu produto não passar nos testes, para, para produtos de categoria estéreo ou 2B e 3. Pessoal, num breve resumo, para não estourar meu tempo, é diferente, porque depende de nós termos que fazer ensaios lá, não é rigoroso, tá? Não é rigoroso os ensaios. Vão cobrar a mesma coisa que vocês têm aqui, então o seu produto passa aqui no Brasil, ele vai passar lá. É chato ter que refazer os testes, é caro ter que refazer os testes, só que é uma forma, é a única forma de vocês entrarem no mercado. Ah, mas se eu pôr na mão do meu distribuidor, o meu distribuidor disse que eu não preciso fazer os testes. Então, precisa. Tá? Não tem essa situação, não tem essa conversa paralela. A lei está aqui em cima, eu deixei claro para vocês o decreto, está aqui bonitinho, russo, que determina essa situação. Ele terá que fazer essa atividade. E junto com isso, eu terá que abrir para ele todos os documentos obrigatórios, desenhos, para poder colocar análise de risco, você vai ter que mandar para ele, usabilidade, validação de software. Então, você vai deixar muita informação na mão do mercado russo para essa situação. Mercado russo, a legislação russa também evoluiu e também mudou nos últimos 10 anos, igual o mundo inteiro mudou, né? É uma coisa que a gente quer desesperar e cortar os pulsos, é escutar assim, ah, mas nós já fazemos isso há 20 anos e há 10 anos eu renovei meu registro, e por que que hoje estão pedindo? Porque mudou. E vai continuar mudando. Segurança e performance é a paranoia das agências hoje, né? E se a gente for olhar cada vez mais a redução de acidentes que as agências do mundo inteiro vêm trazendo, a gente entende o motivo que estão cobrando tanto hoje, tá? Estão se pedindo tanto hoje. E também separa o joio do trigo. Separa, desculpa o termo, os picaretas dos sérios. Então, basicamente, é isso sobre o mercado russo. Eu não vou tomar mais tempo de vocês e eu estou aberto a todo tipo de questão e pergunta. Passarini, muito obrigado aí, viu, por compartilhar as informações. Tenho aqui já algumas perguntas relacionadas à sua fala, mas eu já vou me permitir voltar um pouquinho aqui e tratar uma questão que foi da apresentação do Almir. Almir, uma empresa que representada aqui pela Gabriele perguntou para dispositivos hospitalares como chamadas de enfermagem. Estaria nesse cenário logístico? Existe essa questão humanitária? Porque quando você comentou de questão humanitária para dispositivo médico, existe o entendimento de que é para tratamento do paciente, produtos que são voltados à infraestrutura hospitalar, né, que não tem um contato direto ou usados para tratamento, eles também são considerados dispositivos médicos voltados à ação humanitária não entram nessas sanções? Você está no mudo. Perfeitamente.
não tenho a menor dúvida de que isso se enquadraria nessa categoria dos produtos que não têm restrições. Agora, é claro que nós estamos falando de um operador logístico, vamos dizer, no caso dos containers. E o operador sempre tem os seus critérios, né? Ou seja, aquilo que é um bem humanitário, na interpretação de alguém, pode ser que seja algo que possa ter uma destinação paralela, não sei. Então, existe uma etapa de conversa com o operador que vai trazer o container, né? A gente está falando aqui como se fosse um produto que fosse transportado no container, mas é muito comum no setor de vocês que a logística usada seja uma logística mais ligeira, né? Transporte de avião, transporte por outro tipo de recursos, né? Isso também não é um consolo para vocês, porque, por exemplo, DHL, FedEx, esses grandes operadores mundiais não estão atuando na Rússia, sabe? Essa é uma história à parte, né? Ou seja, essa logística não container é também um desafio extra que algumas empresas têm enfrentado, né? Por exemplo, o setor de calçados, como é que eu mando uma amostra de calçados para o meu comprador potencial na Rússia? Isso são coisas pequenas, mas que tomam bastante tempo, sabe? Mas eu queria dizer para vocês que, do ponto de vista de categoria de produto, o que você mencionou e o que a maioria das empresas que provavelmente estão representadas aqui tem a oferecer para o mercado, não terá nenhuma restrição do ponto de vista de categorias sancionadas, tá? Então, fique tranquilo. O desafio é encontrar o canal de fazer o produto chegar de uma maneira segura, né? Por isso que a experiência do parceiro que você terá aqui, ela é preponderante. Você pode ter certeza que os grandes distribuidores russos, eles já criaram opções via Turquia, via terceiros países, para receber os produtos. Então, acho que o grande desafio hoje das empresas é essa seleção. É o desafio de se fazer negócio com a Rússia é encontrar parceiros com maturidade e agilidade para resolver os problemas e os obstáculos. Tá bom? Maravilha, Almir. Eu vou já emendar uma segunda questão, que é justamente sobre logística. Você já comentou parte da resposta, mas só para reforçar, Cláudia, da TDV. Na questão de logística, também possui poucas companhias aéreas operando ou dificuldades no processo? E aí eu já coloco um questionamento meu também, de questão de logística. Existe uma viabilidade de fazer via países vizinhos aí, uma terceirização, passar por um outro país antes de chegar na Rússia? Isso é uma possibilidade. Sim, sim. Olha, nós estamos aqui numa região do mundo e transitou, né, desde o final da União Soviética até essa Rússia, economia de mercado com todas as complicações dos tempos recentes, foi uma transição muito rápida, né, em que as empresas tiveram que aprender e de conviver com a precariedade. Ou seja, naqueles primeiros anos da economia de mercado, tudo era um aprendizado, as empresas estavam resolvendo os seus problemas aí de maneiras pouco convencionais, sabe? Eu estou dizendo isso porque isso fez surgir nos operadores do mercado russo uma capacidade de resolver problemas que surpreende, né, quem está aqui. O problema surge ontem e amanhã tem uma solução, sabe? Mas aí é claro que não são todos, né? São os operadores que estão mais, vamos dizer, imersos no comércio internacional e que para eles é uma questão, vamos dizer assim, uma questão de sobrevivência, eles buscarem a solução, né? Então, eu queria dizer para vocês que a sanção não é como eu disse na minha fala, não é algo pronto e acabado, como se fosse uma constituição, que tem capítulo 1, 2, 3, 4. É uma coisa viva. Todos os dias eu pego o jornal, ó, tem mais isso aqui, a União Europeia isoladamente, ou então os Estados Unidos, ou a Austrália, a Turquia que estava com esse canal, fechou esse canal, aquele banco. É um organismo vivo
que vai se acomodando à conjuntura, sabe? Então, não existe, vamos dizer, algo publicado, né, que a Apex pode me dar uma cópia, qual é o problema, qual é a solução. É uma questão de monitoramento, é uma questão de ter um parceiro, vamos dizer assim, que saiba resolver problemas, né, e que tenha porte, que tenha recursos, recursos, eu estou dizendo não só financeiro, mas recursos mesmo de condição de resolver problemas. É mais ou menos isso. Perfeito, obrigado. Agora, a próxima pergunta aqui relacionada a regulatório, Passarini. A Rússia costuma ter um processo extenso de registro de dispositivos médicos. Na situação atual, há alguma mudança? Não, gente, não tem mudança nenhuma, não tem nenhuma exceção publicada até esse momento para essa atividade. É uma pergunta que a gente faz constantemente. As últimas exceções publicadas que teve na Rússia foi similar ao Brasil durante a pandemia, que já caíram todas, tá? E o processo de regulamentação está normal, está idêntico, sem nenhum ponto particular que cabe alguma ressalva. Perfeito. E a gente tem conhecimento de que existe aí uma intenção do governo russo de fazer um processo unificado ali no bloco, né, da Eurásia, similar ao que hoje já acontece na Europa. Então, seria de você registrar o produto em um único país e poder comercializar para todos os demais. Mas que isso não está em vigor ainda, justamente pela conjuntura do país. Então, o processo segue o normal, como o Passarinho falou. É realmente um plano. E É, uma segunda pergunta, Passarini. Para fazer essa auditoria na fábrica no Brasil, existe um valor fixo ou depende? não, o valor é fixo, tá? O valor é fixo de trabalho para essa auditoria, depende somente de um fator que eles têm, que se é na região deles é um preço, se é fora é outro preço, tá? Porém, essa atividade ela é um pacote geralmente fechado que as empresas comercializam, porque esse processo tem que ser pedido dentro da Rússia e pago dentro da Rússia, tá? Igual é o Brasil hoje, quando você pede uma BPF, a Anvisa te emite uma DARF. Você só consegue pagar uma DARF no Brasil. Você não consegue pagar esse tipo de documento fora do Brasil, né? Então, idem ao processo russo. Perfeito. E aí, uma última pergunta que me surgiu aqui, da Evolve Technology. Os equipamentos de sedação consciente e óxido nitroso, que são em misturadores de gases, é necessário fazer avaliação na Rússia? Sim, sim, todo equipamento que tem ensaio é obrigado a fazer lá. Independente, se o produto tem norma específica, tem, vai precisar fazer a avaliação. Aí, nadando por esse campo de mais de 40 mil tipos diferentes de produtos médicos que existe hoje, vai variar bastante. Então, para cada um, nós precisamos fazer uma análise e entender se ele se torna aplicável, se a Rússia adotou uma norma específica para ensaio ou não. Isso varia bastante. Igual mesmo no Brasil, nem todas as normas que foram adotadas nos Estados Unidos foram adotadas aqui no Brasil. Então, cada produto vai ter um ponto diferente para a gente colocar, tá? O pessoal da Morelli colocou uma pergunta também, Passarinho. Em caso de produtos que não possuem norma específica, como é feito? Não tem ensaio, não precisa mandar, tá? É um processo de registro normal, parecido com o que nós temos aqui no Brasil quando o produto não tem ensaio. Aí eu vou comprovar análise de risco, vou comprovar usabilidade, comprovar avaliação, né? Então, só é obrigatório eu ensaiar um produto, e é isso que eu sei que causou o terror, né? Que causa o terror. Nossa, eu tenho que mandar um produto para a Europa, para a Rússia para ensaiar, né? Isso dificulta bastante. Mas quando não tem, tranquilo. E desse parque gigantesco que nós temos, né, de produtos médicos, uma boa parte não tem ensaio, não tem necessidade de ensaio, tá? Sabemos que outra parte, sim, como eu citei aqui, raio-x, implante, cadeira odontológica, aí tem, tá? Falando no departamento de odontologia. Ortodontia,
Na grande maioria, não. Porém, eu vejo na minha cabeça agora a biocompatibilidade. Então, biocompatibilidade é algo exigido na Rússia, tá? Uma das coisas que a gente bateu bastante quando nós fomos entender como é que funcionava, e eles são bem, não é rigorosos, eles pedem os ensaios da 10993, que é a norma de biocompatibilidade padrão que nós temos. E, Passarinho, o entendimento que a gente tem do processo é que eles próprios indicam quais ensaios têm que ser feitos e quando serão feitos. Assim, a empresa submete a informação e o próprio órgão da Rússia aponta a necessidade e quais testes devem ser executados. É esse o entendimento. Não, não, não. Igual é aqui no Brasil, a empresa tem que saber o que ela tem que ensaiar e submeter. Nas dúvidas, exige os órgãos de consulta. Por isso necessita de um know-how para fazer registro lá. Precisa dessa situação. Não é um processo que eu primeiro submeto ele, depois ele vai voltar com as exigências, aí que eu vou fazer. Não. Primeiro eu traduzo tudo, entendo quais são os ensaios que são obrigatórios através da legislação existente e dos guias existentes, e a partir dali faço os ensaios para depois submeter. Então, precisa ter know-how na regulamentação russa, senão você vai submeter, vai abrir uma exigência ou até mesmo um indeferimento. Existe exigência na Rússia normal, como existe nos outros países, e existe um indeferimento sumário normal. O que não tem lá, igual nós temos no Brasil, Inmetro. Para quem tem equipamento elétrico, sabe o que eu estou dizendo, tem obrigatoriedade de fazer Inmetro, lá não tem essa terceirização, tá? É direto, laboratório, terminou os ensaios, dossiê técnico com tudo isso, submeto. A única coisa que tem, para ficar bem claro, eles não têm acordo internacional como nós temos com o ILAC aqui no Brasil, que os ensaios são feitos aqui e aceitos em qualquer lugar, né? Lá não, os ensaios têm que ser feitos lá. Então, uma vez que um produto, para registrá-lo, demanda um ensaio, eu preciso colocar esse ensaio. Perfeito. Chegou uma outra pergunta aqui via WhatsApp, também de regulatório. Qual que é a importância da certificação CE e FDA para registro de dispositivos médicos na Rússia, se existe? E se a presença ou não de esterilização do produto a ser exportado interfere na dificuldade de registrar um produto? Tá. Eu vou até aproveitar e fazer um jabá aqui com relação ao último podcast que a gente gravou com vocês da Abimo, tá? Entra na mesma realidade que eu disse lá atrás e volto a repetir sempre. Dentro do 80-20, dentro daqueles países que movimentam dinheiro, que vale a pena exportar, tá? Na sua maioria esmagadora, não existe obrigatoriedade de CE ou FDA perante a legislação. O que existe? Existe, em primeiro lugar, um distribuidor por trás que deseja ter isso como um atestado de qualidade do seu produto. Então, são as duas certificações mais fortes, mais robustas e mais importantes. Então, um desejo próprio desse distribuidor, ou seja, eu quero uma prova, tá, que teu produto é bom, e para mim a prova que teu produto é bom é esse atestado de qualidade chamado CE ou FDA. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu sempre repito, imagina vocês que são do comercial conversando com um diretor de empresa russa, de um importador, vocês não são experts em regulamentação. Pensa vocês ter que decorar um monte de norma, um monte de nomenclatura que nós, loucos, né? Quem trabalha nessa área de regulamentação é tudo louco, eles têm. Então, para facilitar a vida, o que geralmente o pessoal faz? Fala assim, pergunta se ele tem CE ou FDA. Se ele tem CE ou FDA, ele vai ter os ensaios e os documentos que eu preciso, tá? Então, é uma forma simplificada. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, existe alguns países pelo mundo que abrem uma segunda fila para quem tem CE e FDA para registrar. E essa segunda fila é mais rápida. É o caso da Argentina, é o caso do México, não é o caso da Rússia, ela não tem segunda fila
para essa situação, tá? Então, alguns países, com essa exceção, têm essa segunda fila, mas não te desobriga de registrar, não te desobriga a apresentar a documentação, não te desobriga de nada, ela só é uma fila mais rápida, somente isso. Então, entendo que hoje, quando vocês vão para uma feira e todo mundo pergunta para vocês, e eu convivo com vocês na maioria dessas feiras, que é assim, tem CE ou FDA? É um atestado de qualidade, que ele quer. A não ser que eu esteja dentro da Europa e eu vou vender para um europeu. Então, aí a CE é a porta de entrada dele, é o registro para o país dele. Ou você esteja dentro dos Estados Unidos, você tem FDA, é para ele. Acho que eu consegui responder essa pergunta. Sim, acredito que sim. É, tem, pessoal, alguma mais pergunta aqui para apresentar para os palestrantes? Eu tenho só uma curiosidade aí para o Almir, se você puder contribuir. Desde 2022, aí, com as mudanças no cenário internacional e aí mais recente evasão dos fornecedores europeus e dos norte-americanos do país, da Rússia, você tem percebido um aumento na participação e comércio das empresas brasileiras, ou seja, mais empresas brasileiras comercializando com a Rússia? Essa é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim. Eu estou aqui trabalhando nessa área de promoção comercial na Apex há 14 anos. Eu já trabalhei em empresas brasileiras antes dessa experiência. Eu cheguei a ser funcionário do SECOM ainda nos anos 90. Então, eu tenho um horizonte de comparação em diferentes momentos que esse país passou. Nesse momento atual, nunca foi assim tão favorável, vamos dizer, você vender a ideia para uma empresa russa de que o Brasil é uma opção de encontrar um parceiro. Mas, ao mesmo tempo, o Passarini ele nos contou aqui com bastante detalhe as regras de certificação, de acesso de obtenção de registro, elas não se flexibilizam por causa da conjuntura, ou seja, elas mantêm o mesmo rigor. Não tem tido muitas empresas brasileiras, na nossa percepção, que têm ainda se disposto a fazer esse investimento, tem que ter essa paciência, essa confiança no mercado para fazer o investimento para depois ocupar um lugar. Então, assim, nesse setor, eu acho que as estatísticas elas ainda não estão condizendo com as oportunidades do mercado. Então, isso é um desafio bastante peculiar do setor de vocês, que para chegar, vocês têm que fazer esse investimento prévio. Em outros setores, o desafio é logístico e crescentemente de pagamentos. A gente não vai diminuir a complexidade do contexto para as empresas aqui, sabe? Realmente, as sanções elas estão realmente bastante rigorosas nessa questão de pagamento. As empresas russas estão com alguma dificuldade de comprar dólares agora. Estão comprando yuan, estão buscando caminhos alternativos. É claro que sempre existe aquela empresa russa que já estabeleceu a sua solução, que tem operações triangulares com terceiros países, mas vamos dizer assim, para as empresas, de uma maneira geral, não tem sido fácil aumentar as exportações, mesmo numa conjuntura que favoreceria, digamos assim, vamos dizer assim, o investimento em novas parcerias. Isso é um dado do mercado. Agora, por outro lado, como eu disse para vocês, é uma situação viva. A situação elas vão mudando a cada dia, sabe? Existe, vamos dizer assim, um esforço, os países do BRICS, de criarem um ambiente alternativo em que o comércio funcione. Existe um esforço de instituições bancárias de Rússia, de Brasil, de Bielorrússia, isso a gente acompanha, falando com as autoridades, de criarem opções de pagamentos não convencionais, digamos assim,
tudo isso está em andamento. Quem tem mais pressa, naturalmente, é a Rússia, porque a Rússia é o país que está sendo isolado do ambiente mundial de negócios. Um fenômeno que tem acontecido, que eu acho que a Camila comentou, é o fato da produção local de muitos produtos tem aumentado aqui na Rússia. Não é o caso dos produtos tecnológicos, de equipamento, de bens de saúde, porque isso você não cria da noite para o dia. Mas nós estamos vivendo aqui na Rússia numa situação paradoxal. A Camila mencionou a situação da taxa de desemprego, que é 2,6%. É um dado muito, muito baixo. O que está acontecendo aqui na Rússia, apesar de toda a crise, é uma anomalia no mercado de trabalho. Por quê? A indústria de guerra está absorvendo mão de obra. Você teve fuga de jovens que saíram do país no primeiro momento, e se você soma isso, chega a um patamar aí que as pessoas estimam em 1 milhão de pessoas. Num país que já tem um problema demográfico crônico, né? Uma quantidade de população mais idosa em relação aos jovens. O que está acontecendo? Está gerando uma oportunidade para a indústria local, né? A indústria local que produz aqueles bens de menores complexidades, os alimentos. Ou seja, como a concorrência está diminuindo com o produto importado, por todos os problemas que a gente citou aqui, a indústria local, ela simplesmente está produzindo mais no seu limite, então, e contratando mais pessoas, então está havendo uma demanda muito grande no mercado de trabalho por mão de obra, né? Então, tem alguns setores, por exemplo, o setor de motoristas, né? Não tem. Tem prefeituras que têm uma frota que está usando a metade da frota porque os motoristas saíram, foram trabalhar em outros empregos. Então, assim, a Rússia está vivendo um momento de anomalias. Isso não impacta o setor de vocês, porque o setor de vocês são produtos que não se replica da noite para o dia, né? Se você não tem uma produção de um equipamento, né, de uma anestesia dentária, você não vai conseguir viabilizar isso da noite para o dia. Então, você depende da importação e isso do ponto de vista promissor, do ponto de vista de oportunidades para países alternativos como o Brasil. Mas são momentos, vamos dizer assim, não convencionais que a gente vive aqui na Rússia. Como disse a Camila, se você anda pelas ruas, você não se dá conta de que o país vive uma situação extraordinária, porque a vida numa cidade como Moscou é absolutamente normal, mas a gente que trabalha, que é especialista e que conversa com os especialistas, sabe de todos os desafios que é viabilizar assim, a vida convencional do ponto de vista do comércio e de abastecimento do mercado. Enfim, me desviei um pouquinho, mas acho que eu tentei responder aí a tua pergunta. Não, de forma alguma, Mi, foi extremamente esclarecedor. Pessoal, eu não recebi mais nenhuma pergunta, a gente já vai se encaminhando então para o encerramento. De novo, agradecer a todo mundo que se conectou, a Mi, Camila, o embaixador, a nossa colega Passarini, muito obrigado. As falas, acho que todas corroboram o que a gente tem vivenciado nas feiras internacionais, muito. Desde o ano passado, a gente tem recebido bastante contato de distribuidores russos procurando por fabricantes brasileiros, justamente para substituir aí o fornecimento desse tipo de produtos. Então, é sim uma oportunidade para o nosso mercado. Empresas que estejam aí prontas e propensas a enfrentar esse desafio que o Almir já colocou de logística, pagamento, que o Passarini colocou de registro. É, é um desafio, porém é possível. É um momento de aproveitar essa evasão de fornecedores aí dos líderes mundiais do nosso setor para a entrada e aí a representação do produto brasileiro. Então, as estatísticas, como eu me comentou, ainda não mostram uma expressividade do aumento da exportação, mas a gente está aqui disposto a ajudar para que esse cenário se reverta e que a gente tenha aí um maior número de empresas do nosso setor do Brasil presentes lá no mercado da Rússia e também dos outros países da Eurásia. Então, novamente agradecer a todo mundo. Logo mais a gente já vai divulgar as informações aí do nosso próximo webinar, configurando aí a nossa agenda de seminários. Muito obrigado pela presença de todo mundo e a gente se vê na próxima. Até mais.